Olá pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da histologia dos órgãos reprodutivos. Agora nós vamos ver a parte feminina das flores, também vamos dar uma olhada na estrutura dos frutos. Eu sei que vocês poderia ser um vídeo só, que vocês poderiam dar pausa, né, se ficasse muito longo e assistir quando vocês quisessem, mas por motivos de carregamento, tamanho do vídeo e tal, acabou sendo feito em duas partes. Bom, assim como a estrutura reprodutiva masculina originalmente se encontrava como um conjunto, né, de estruturas que a gente chama de esporângios, mas isso aqui não é relevante para a gente nesse momento. Apenas, né, estruturas onde ocorre a formação dos grãos de pólen, que são considerados os esporos, né, das plantas com flor. Então, por isso que essa estrutura onde se originam os grãos de pólen a gente chama de esporângio. Inicialmente, lá, né, no início do surgimento das plantas, né, havia uma folha modificada onde ocorriam os esporângios. A maior parte das folhas eram folhas normais, né, para fazer fotossíntese, mas algumas folhas apresentavam essas modificações com essas estruturas que são chamadas de esporângios, onde dentro se processa a formação dos esporos, né, dos grãos de pólen. Com o passar do tempo, essa folha modificada, ela foi ao longo do processo evolutivo se enrolando até que ela foi se fusionando e pode acontecer de mais de uma dessas folhas, inclusive, se fusionar, e aí nós vamos ter aquilo que nós conhecemos como ovário, tá? Cada uma dessas folhas aqui, que formam o ovário, a gente chama de folha carpelar ou carpelo, tá? Nada mais é do que uma folha modificada, tá? Mais uma vez, uma folha modificada, que veio exatamente desse caminho evolutivo aqui. Os esporângios na borda de folhas modificadas que carregavam essas estruturas que dão origem aos gametas, né, aos esporos onde estão dentro os gametas masculinos e femininos, no caso aqui os femininos, né, sendo representados. Aqui essas folhas foram se enrolando até se fusionarem e aí formam uma estrutura fechada. Qual que é a vantagem disso? Maior proteção, obviamente. Se a estrutura está fechada, os esporângios, que são as estruturas que carregam os gametas femininos dentro de si, elas estarão mais protegidas e o processo de fecundação vai se dar num ambiente mais seguro. Então essa é a vantagem desse processo evolutivo. Então olhem só aqui nos cortes transversais, corte transversal de uma folha com os esporângios na ponta, as estruturas completamente expostas. Aí aparece lá pelas tantas uma mutação que faz com que uma folha seja dobrada nas pontas. Olha como essa estrutura ela já se encontra mais protegida. Obviamente essa aqui vai ter maior sucesso reprodutivo e deixa mais descendentes. Vai avançando no processo evolutivo, o que vai acontecendo? Mutações vão fazendo com que cada vez mais apareçam folhas onde, além de dobradas, essas estruturas estão coladas uma na outra, estão fusionadas. Então essa planta que apresenta essa estrutura com os carpelos fusionados, ela apresenta muito mais segurança para que o seu processo de reprodução possa ocorrer lá dentro e, portanto, ela deixa mais descendentes porque ela é mais adaptada às condições ambientais. E por esse motivo, ela deixa mais descendentes e hoje em dia a maior parte das espécies de planta evoluíram desse padrão aqui, do carpelo fusionado. Tá? Pode ser apenas um carpelo fusionado, então aqui temos uma única folha dobrada com os óvulos dentro, ou podem ser mais de uma folha, né, que se grudou uma na outra, formando aqui, ó, múltiplos espaços onde dentro vão ficar os óvulos. Esses espaços aqui a gente vai chamar de lóculos. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando nós temos, então, a dobradura de uma única folha, formando, né, um único ovário, nós vamos ter o chamado gineceu, que é a parte feminina da planta, unicarpelar, onde nós temos um único carpelo, formando um único pistilo. Pistilo já tinha comentado no slide anterior. Conjunto de ovário, mais estilete, mais estigma. Tá? Quando eu tenho mais de uma folha se ligando e sendo fusionada, vai ocorrer a formação de um pistilo com mais de um carpelo. Tá? Aqui no caso, 3 carpelos formam apenas um pistilo, que vai ter um ou pode ter mais de um estilete. Tá? Também pode acontecer de um carpelo desses aqui se fundir e ficar formando um carpelo, formar um pistilo, e ao lado de um outro carpelo que forma um único pistilo, ao lado de outro carpelo que forma um único pistilo, e assim por diante. Aí nós vamos ter um outro tipo de gineceu,
que vai ser o chamado gineceu apocárpico, onde nós vamos ter 3 pistilos, por exemplo, separados, cada um formado por uma folha carpelar, mas todos formando um gineceu juntos. Por isso que é importante diferenciar o que é gineceu do que é pistilo. Gineceu é o órgão, é a estrutura, né, reprodutiva da planta, que é formada pelo pistilo ou pelos pistilos. Tá? Então, porque pode ser mais de um. O pistilo, então, é constituído pelo ovário, estilete e estigma. Estigma eu já falei para vocês. É a estrutura que fica na ponta do pistilo e é responsável pelo reconhecimento do grão de pólen. Então, a partir de substâncias químicas que estão na superfície da parede do grão de pólen, né, aquela parede toda desenhada, e que estão na superfície do estigma, ocorre o reconhecimento de substâncias similares que vão dizer, este grão de pólen aqui pertence à minha espécie. E o grão de pólen vai dizer, caí no estigma certo da planta da minha espécie, então posso germinar. Aí o grão de pólen germina, emite o tubo polínico, que permite-se que esse tubo polínico penetre no estigma, né, e pelo estilete da flor dessa espécie, porque há compatibilidade. Tá? Então o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma imagem a respeito da superfície de um estigma, onde nós vamos encontrar várias substâncias glandulares, porque pode acontecer, ó, o estigma ele pode ser seco ou pode ser úmido, com um monte de glândulas que vão produzir substâncias mucosas que vão facilitar a aderência do grão de pólen nessa superfície. Tá? Então, quando o grão de pólen cai, olha aqui ele todo desenhado na sua parede externa, quando o grão de pólen cai nessa superfície e não reconhece compatibilidade, ou seja, o grão de pólen de uma guanchuma caiu em cima do pistilo, do estigma de uma planta de soja. Não há reconhecimento. São duas famílias diferentes, duas espécies completamente diferentes. Não vai haver reconhecimento, não há formação do tubo polínico para a condução do grão de pólen para dentro da estrutura reprodutiva feminina. Tá? Quando há reconhecimento, o que vai acontecer? Formação do tubo polínico. Daquele poro que nós vimos no grão de pólen, vai emergir o tubo polínico, que vai entrar por dentro de todo o estilete da planta, até que ele vá lá e encontre lá dentro do ovário o óvulo. Isso aqui sendo o óvulo. Tá? Daqui vão sair 3 células, daqui vão ser 2 núcleos, tá? Que vão dar origem ao desenvolvimento do embrião quando ocorrer esse processo de fecundação. Bom? O estilete então vai ser o canal pelo qual vai passar o tubo polínico e vai ligar o estigma ao ovário. O estilete vai ter uma epiderme que vai ter cutícula e pode apresentar estômato. Obviamente que as trocas gasosas e o processo fotossintético de um estilete não contribui, né, de forma significativa para a fotossíntese e para o ganho de carboidratos da flor em desenvolvimento, porque é uma estrutura muito pequena. Tá? Vai ter parênquima e tecido vascular que vai ter continuidade com o ovário. Tá? Então, porque toda a nutrição vai vir, porque o ovário se conecta com a flor, que, né, vai abastecer com substâncias nutritivas essa planta e vai dar sustentação a esses órgãos de reprodução. Internamente, no estilete, nós vamos ter um tecido que a gente chama de tecido estigmatoide. Tá? Esse tecido ele vai ser responsável por produzir secreção, que é uma substância mucilaginosa, que, como a gente pode imaginar nas plantas, nós já vimos analogia disso em outros lugares da planta, como por exemplo na raiz, a produção do muco por essas paredes finas desse tecido estigmatoide vai possibilitar a redução do atrito durante a penetração do tubo polínico por dentro do estilete. E o ovário é o local onde ocorre a megaesporogênese, quando é a formação dos gametas femininos, que a gente chama de forma geral de megásporos. Também é no ovário que ocorre a fecundação. Então, megásporos são os gametas femininos, processo que forma eles, megaesporogênese, enquanto que os micrósporos são os gametas masculinos, formados pelo processo de microesporogênese. Então, aqui
seria um corte, por exemplo, num ovário, que vai nos mostrar o quê? O lóculo, então aqui são as paredes do carpelo, ó. Isso aqui seria a folha modificada que forma o carpelo, que se dobra sobre ela mesma e se fusiona aqui. Então aqui é uma folha modificada, dobrada sobre si mesma. E aqui estão os óvulos, que são as estruturas que vão conter lá dentro delas o gameta. Então é importante salientar. O grão de pólen não é o gameta em si. O grão de pólen é o esporo, né, ou micrósporo, que dentro dele estão os gametas masculinos das angiospermas. Enquanto o óvulo também não é o gameta. O óvulo é a estrutura, é o megásporo, né, é o esporo, a estrutura que vai conter dentro dele as células gaméticas femininas, tá? Que são várias, nós já vamos ver. Tá? Só para mostrar aqui cortes de ovário mostrando o processo que a gente chama de placentação. Placentação quer dizer o quê? Como os óvulos se inserem nas paredes do ovário, tá? Se ligam aos carpelos por dentro do ovário. Podem ser nas paredes do ovário, e se for nas paredes do ovário, a gente vai chamar de parietal, de parede. Pode ser a partir da cada lóculo aqui, ó, formando um espaço único, mas são 3 carpelos, ó, um carpelo aqui, um carpelo aqui, um carpelo aqui. São 3 folhas diferentes que se fecharam sobre si mesmas e se fusionaram. Esses óvulos, né, vão se ligar no eixo central que foi formado pela fusão dessas 3 folhas aqui. Se formou um eixo de ponta a ponta, de cima a baixo, dentro desse ovário. Então, essa placentação que se dá nesse eixo central, a gente chama de axial. E existe um último tipo, que é quando ocorre uma formação parcial desse eixo central aqui, que vai da base do ovário até metade do ovário. Então, ela é uma placentação central, mas como ela não se liga da base do ovário até em cima, na parte de cima ela é livre, ela não chega a se ligar lá na ponta de cima do ovário, então a gente chama ela de central livre. Aqui seria o corte de um ovário, então mostrando pra gente aqui os lóculos, né? Então aqui os ovários, um carpelo aqui, ó, aqui essa região onde ele se contrai aqui, ó, carpelo, tá? E aqui nós vamos ter um lóculo, onde nós vamos ter, percebam, muitos pontinhos escuros novamente, ó, aqui também mesma estrutura, e aqui também a mesma estrutura. Esses pontinhos escuros aqui, a gente já pode ver que são áreas onde existe cora muito escuro, a gente vai ter muito material genético, muito núcleo, muita divisão celular. E isso vai nos dar a ideia exatamente de que? Multiplicação celular, portanto, formação de gametas nessa região. Isso aqui é a esquematização de um óvulo. Então isso aqui é para mostrar para vocês como o óvulo, na verdade, não é a célula reprodutiva feminina, né, da flor, e nem o grão de pólen. O óvulo é a estrutura que contém as células reprodutivas. Tá? Porque quando ocorre a divisão celular, né, das células reprodutivas femininas, ocorre a formação de células diferentes. Isso aqui é produzido a partir de uma meiose, então se formam aqui, ó, 8 células a partir dessa meiose, e essas células vão se distribuir em regiões distintas da célula, tá? do óvulo. Tá? Uma célula chamada oosfera, com 2 células ao lado que são chamadas de sinérgides. 3 células que ficam lá do outro lado da parte de dentro do núcleo, do óvulo, tá? Que são as chamadas células antípodas. Tá? E outras 2 células que são os chamados núcleos polares. Tá? Quando, a gente já viu isso lá em outro momento da disciplina, né? Em Botânica 1, a gente viu isso. Quando ocorre o processo de fecundação, como é que vai se dar isso aqui? A partir dessa abertura aqui nos tegumentos que envolvem os óvulos e que depois vão virar as casquinhas das sementes, né? A casquinha do amendoim, por exemplo, é esse tegumento aqui, ó. O tubo polínico vem, desce por aqui e ele vai encostar aqui nessa micrópila. E aqui nessa micrópila ele vai fazer o que exatamente? São 3 núcleos reprodutivos masculinos que descem junto com o chamado tubo polínico. 2 são chamados de núcleos vegetativos e 1 é chamado de núcleo reprodutivo. Por quê? O vegetativo ele não vai participar da produção do embrião em si. Ele vai participar da produção de outros tipos de tecido. Quais que são esses tecidos?
um dos núcleos vegetativos vai dar origem e fazer com que se desenvolva o próprio tubo polínico, por dentro do qual virão os outros dois núcleos. Aí mais um vegetativo e um outro reprodutivo. Aí se forma o tubo polínico pela divisão da célula de um dos núcleos vegetativos, encosta aqui e libera dois núcleos aqui para dentro. Um dos núcleos vegetativos e o núcleo reprodutivo. O outro núcleo vegetativo vai vir aqui, nesses dois chamados núcleos polares, e vai fecundar esses dois núcleos aqui, formando uma estrutura com 3 conjuntos de cromossomos. Então vamos dizer que essa espécie de planta tenha 10 cromossomos como número básico. Quando ela é haploide, lembram disso? Ela vai ter 10 cromossomos. Quando ela é diploide, ela vai ter 20 cromossomos. Agora, como tem dois núcleos polares, isso aqui é resultado de meiose. Portanto, a gente vai ter somente a quantidade básica de cromossomos aqui dentro, 10. Então, eu tenho 10 cromossomos do núcleo polar 1, eu tenho 10 cromossomos do núcleo polar 2, e eu vou ter mais 10 cromossomos vindo do núcleo vegetativo. Então, eu vou ter um conjunto de 30 cromossomos, 3x, material triploide. Esse tecido triploide surgido dessa fecundação vai ser o que a gente chama de endosperma, que vai ser o tecido responsável por armazenar nutrientes para possibilitar o crescimento da plantinha lá na semente quando ela germinar, ok? E o outro núcleo reprodutivo, onde é que vai parar? O núcleo reprodutivo vem aqui e fecunda quem? Ó? A oosfera. O núcleo reprodutivo que desceu de dentro do grão de pólen é o gameta reprodutivo em si, tá? Que vai fecundar a oosfera, que é o gameta reprodutivo em si. Então, da união do núcleo reprodutivo, que saiu lá de dentro do grão de pólen, com a oosfera, que está lá dentro do óvulo, é que surge o embrião. A partir disso aqui, forma-se um organismo, né, 2x, que vai formar o embrião, que depois vai dar origem à planta nova, a plantinha nova que vai sair de dentro da semente e formar um novo indivíduo, ok? E agora, para a gente entender um pouquinho a respeito da histologia dos frutos, principalmente, né, a gente trabalha com essa questão de histologia de frutos e de sementes, muitas vezes, por quê? Pelo aproveitamento de muitas dessas espécies, porque elas têm interesse econômico, seja para alimentação, a partir de cereais, de frutos que a gente vai consumir mesmo, seja por questão de espécies que são para obter óleos, né, e até mesmo combustíveis, né, porque algumas dessas espécies são tóxicas e podem causar problemas para a espécie humana, tanto para quanto outras espécies, como, por exemplo, gado no campo. E muitas dessas espécies são consideradas invasoras ou daninhas, né, quando são, entre aspas, invasoras em culturas, né. O fruto ele é constituído por 3 porções, tá, que vão constituir o chamado pericarpo. Então, a parede do fruto a gente chama de pericarpo. De onde vem essa parede do fruto? Da parede do carpelo. Tá? Então, o fruto é formado pela parede do carpelo. Vamos lembrar o seguinte, o carpelo é uma folha modificada. Quando a gente estudou morfologia de folha, a gente viu que a folha tinha 3 partes. Uma epiderme em cima, uma epiderme embaixo e no meio o chamado mesofilo. O fruto vai ser proveniente do crescimento dessa estrutura, que é uma folha carpelar, que também vai ter, então, carpelo, epiderme por fora, epiderme por dentro e mesofilo no meio, tá? Só que, como o carpelo ele vai ter a orientação não perpendicular ao solo, como é o caso da folha, mas a orientação vai ser para dentro do ovário e para fora do ovário. Então pensem, a folha que envolve o ovário, forma o ovário, ela vai ter uma epiderme para fora, voltada para o lado de fora do ovário, e uma epiderme voltada para o lado de dentro do ovário, ok? E no meio o mesofilo. Essas 3 estruturas aqui do fruto vão ser formadas a partir dessas 3 estruturas da folha carpelar. O exocarpo, sendo a parte de fora, que vai ser formada pela epiderme que fica voltada para o lado de fora do ovário. O mesocarpo pelo mesofilo da folha carpelar e o endocarpo, tá, pela epiderme que fica voltada para o lado de dentro do ovário, lá em contato com os óvulos, tá? Então, se nós avaliarmos, por exemplo, o exemplo de um pêssego,
nós conseguimos avaliar e observar muito bem a presença dessas três estruturas. O epicarpo, eu falei para vocês, se origina onde? Na folha carpelar ou carpelo, que fica voltado para o lado de fora do ovário. Ou seja, vai ser a parte mais externa do ovário, vai ser também, portanto, a parte mais externa do fruto. Portanto, vai ser o epicarpo, a casca do fruto. O mesocarpo vai ser a parte do meio, vai ser o mesofilo da folha carpelar, que no fruto vai vir a formar o chamado mesocarpo, que muito comumente é a polpa do fruto, a parte carnosa e comestível do fruto. E o endocarpo, principalmente no caso desses frutos aqui, né, que são os frutos que têm caroço, vai ser exatamente a parte da epiderme que fica voltada para dentro do ovário, em contato com os óvulos, que nesse caso aqui vai sofrer um processo de deposição de lignina intenso e vai formar uma estrutura, parece uma madeira, dura, rígida, que é o chamado caroço, cujo nome botânico correto é o endocarpo. Tá? Como eu falei para vocês, a superfície dos frutos vai apresentar uma estrutura similar à epiderme das folhas e também à epiderme do caule. Tá? A origem do fruto, como eu já falei, é o ovário fecundado. Tá? A estrutura dos frutos carnosos geralmente vai ser bastante uniforme, porque a gente vai ter sendo formado por mesofilo, e basicamente o que a gente vai ter no mesofilo é uma grande quantidade de parênquima armazenando açúcares, ou às vezes alguns óleos, tá? E algumas famílias vão ter algumas estruturas um pouco diferentes disso. As asteráceas, por exemplo, têm como característica fundamental a formação de frutos do tipo aquênio, onde nesse tipo de fruto, na parte externa, da epiderme externa, nós vamos ter tricomas que são grudentos, pegajosos, e vão fazer a aderência do corpo do fruto no corpo dos dispersores. Totalmente o oposto, por exemplo, de um pêssego, onde o que vai fazer com que o dispersor tenha interesse de se alimentar e dispersar aquela semente que está dentro daquele fruto é a polpa carnosa, doce e de gosto agradável e energética, nutritiva, que ele vai acabar consumindo. Aqui o exemplo desses frutinhos diferenciados que grudam no corpo das pessoas. Inclusive as asteráceas têm vários tipos de mecanismos que fazem isso. Aqui só para mostrar para vocês, a gente vai ter a CP, que é chamada de célula pegajosa, que é o que vai ser a célula que vai sintetizar substâncias, né, mucilaginosas grudentas, que vai fazer a ligação do corpo do fruto dessas asteráceas com os pelos, em geral, nos pelos dos organismos dispersores dentro do local, do ambiente da natureza onde essas espécies ocorram. Aí os frutos do tipo drupa, que é o exemplo que eu dei para vocês do pêssego, também ocorre com o abacate, também ocorre com a manga, tá? Ocorre com a ameixa. Todos esses frutos que vão ter um caroço por dentro, tá? Eles vão ter esse endocarpo esclerificado, tá? Então a gente vai ter uma estrutura que ela vai ser muito rígida e vai ter como fundamento ser uma espécie de sistema de proteção das sementes que estão lá dentro, tá? A semente, por sua vez, vai ser formada como um óvulo. Tá? A semente nada mais é do que o óvulo depois de ser fecundado. Então, aquelas estruturas que nós encontramos no óvulo, né, que são os tegumentos, que cobrem o óvulo, aqueles tegumentos vão ser a casca da semente posteriormente. O nucelo, essa região aqui, e esta aqui, ó, maior, que é o endosperma, isso aqui é proveniente de onde? Da fecundação dos núcleos polares por um dos núcleos vegetativos masculinos que vão dar origem a um tecido triploide, que é o endosperma. Então, o que nós vamos ter como estrutura básica de semente? Dentro, o embrião, envolto por endosperma, e na volta do endosperma a gente vai ter as casquinhas, que são os chamados tegumentos, que vão revestir essa semente. A semente, por sua vez, ela vai poder ter diferentes tipos de tegumentos. Como nós temos diferentes camadas de tegumento no óvulo, nós também vamos ter diferentes camadas de tegumento na semente. Nós vamos ter a parte mais externa da semente, vai ser chamada de exotesta, no meio mesotesta e dentro a endotesta. Tá? É interessante salientar que
a gente chama de testa da semente a camada que envolve a semente. A casca da semente, tecnicamente, é chamada de testa da semente. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com beneficiamento de semente, e algumas espécies apresentam aquilo que a gente chama de dormência, né? E algumas dormências podem ser de naturezas diferentes, mas quando a gente tem dormência do tipo física, o que vai acontecer? A planta tem uma casca, ou seja, uma testa, que é muito difícil para possibilitar a penetração da água. Se a semente é do tipo ortodoxa, é uma semente que vai perder muita umidade quando ela estiver madura. Então ela vai ficar em torno de 14% só de grau de umidade. Então essa semente, para germinar, ela precisa reidratar os seus tecidos. Seus tecidos precisam estar totalmente hidratados, eles estão muito secos. Então, quando essa semente estiver na natureza e para germinar, ela precisa absorver água. Só que se ela encontra uma testa muito resistente à penetração de água, ela não vai embeber os tecidos dela em água nunca, e aí não vai voltar a reidratar suas proteínas, as suas enzimas, e não vai poder voltar a respirar, porque a taxa de metabolismo dela é muito baixa, porque está tudo seco. Né? Então, muitas vezes, quando as sementes apresentam esse tipo de comportamento, é necessário que a gente faça a chamada escarificação física ou química. Por quê? O que vai acontecer nesse caso? Ou a gente vai fazer lixar a semente, por exemplo, porque a gente vai fazer um processo abrasivo na testa da semente e vai fazer com que essa abrasão na testa da semente destrua um pouco a testa da semente, permitindo que esse desarranjo da testa, fazendo com que entre água dentro da semente. Em outros casos, a gente pode fazer isso com substâncias químicas, tá? Como ácidos, que também vão provocar esse desarranjo da estrutura da testa da semente e permitir a entrada de água. Em outros casos, a testa da semente somente tem uma cobertura intensa de gorduras, tá? De ceras, e cera é hidrofóbico. Então, cera vai impedir a entrada de água na semente. Impedindo a entrada de água na semente, a gente precisa eliminar essas ceras da semente para que a semente possa germinar. Às vezes, um simples tratamento com uma passagem em água quente faz com que essas ceras se dissolvam e a planta consiga absorver a água, embeber, e aí a planta possa, mais uma vez, germinar.